Capítulo 59 Libertando Lilith. Eu, Kyoran. Erain abaixou levemente a cabeça enquanto seus pensamentos preenchiam as respostas da minha pergunta. Eles irão sim matá-la, diferente de Aya que apenas a odeia como rival amorosa. Os iluminados carregam ordens celestiais de eliminar qualquer domínio. Não espere clemência da parte deles porque eles não têm, Erain dizia suavemente dentro da minha mente. Aya apareceu do meu lado com um ar curioso. Erain e eu podíamos conversar através de pensamentos a quilômetros um do outro sem qualquer problema, e ninguém além de mim era capaz de ouvi-lo. Essa questão eu já tinha perguntado antes. A explicação de ainda estar vivo era Lilith. Eu só vivia porque essa mulher desejava que fosse assim. A maldição é como um ódio que cresce intensamente dentro de cada domínio. Para eles esse ódio é convertido em poder para serem mais fortes em batalha. No meu caso isso não ocorre porque não tenho pacto com o Deus deles. Isso fica preso dentro de mim, se acumulando até um ponto que meu corpo não aguentaria e começaria a morrer aos poucos. A dor inicial não é nada quando comparado aos níveis futuros. Lilith só precisaria esperar você chegar a um nível alto de dor para obrigá-lo a aceitar o pacto se essa fosse a vontade dela, mas logo nos primeiros níveis ela ajudou você e removeu o ódio acumulado. Foi a resposta de Erain quando o perguntei da primeira vez. Algum problema? Perguntou Aya do meu lado me observando. Erain estava sentado tal como um gato me encarando lá de cima. Erain havia vindo me ver porque eu pedi. Os iluminados podiam chegar a qualquer momento e matar Lilith como um animal. Erain tinha muitos poderes e um deles poderia livrar Lilith das celas. Aya não estava disposta a ajudar e isso já ficou claro para mim. Você já desenhou a marca como eu pedi na pele dela? Posso sentir a marca vibrando sobre a minha vontade. Assim que você quiser, eu a mando para o meu ninho, disse ele. Erain estava me ajudando a proteger Lilith. Quando o perguntei se podia fazer algo a respeito, me mandou fazer um círculo com um X no meio do tamanho da palma de uma mão na pele dela, em qualquer lugar. Essa marca deveria ser feita com o meu próprio sangue. Eu fiz e expliquei tudo a Lilith, que concordou, sabendo que se os iluminados a encontrassem ela morreria. Ela mesma disse a mim que iria ser morta se eles a encontrassem. Erain só veio me dizer que os próximos dias serão catastróficos. Algo grande está prestes a acontecer. O tempo irá mudar, disse olhando de lado para Aya. Erain me disse que de fato uma coisa estava prestes a acontecer entre hoje ou amanhã e isso iria influenciar no tempo. Era algo referente aos deuses. Como o que, por exemplo? Perguntou Aya surpresa. Não sabemos, só posso dizer que se refere aos deuses, respondi normalmente. Pergunte a ele sobre a marca no seu peito, se algo pode ser feito, pediu Aya. Ele não pode fazer nada, apenas o próprio Deus das Trevas pode remover ou o cesto que me marcou, respondi. Os dragões têm poderes misteriosos, principalmente Erain. Se ele não pode remover, então acho que você vai acabar dependendo daquela mulher pelo resto de seus dias, disse Aya se virando de lado. Ela parecia levemente abatida. Não estávamos muito bem desde que Lilith me curou a primeira vez. Eu podia sentir que ela se afastava de mim pouco a pouco. Eu também já não estava mais com raiva dela por manter Lilith presa, já estava prestes a libertá-la mesmo. Mesmo assim eu conseguia entender um pouco sobre tudo. Lilith era boa para mim e só a mim, para o resto ela era uma assassina de sangue frio. Erain conversou comigo e me fez entender que só eu tinha sentimentos de defesa por ela. Quando falamos de como seria feito a fuga dela, ele me fez conversar com Lilith e mandar ela se comportar.
ela seria enviada direto para o ninho dos dragões dentro dos túneis onde Erain vive. Se ela tentasse sair de lá, os outros dragões no cercado de cristais iriam atacá-la e matá-la, que isso ficasse claro. Lilith concordou com tudo sem maiores problemas quando eu prometi que iria achar um jeito de visitá-la de vez em quando para que ela pudesse continuar removendo o ódio. Para falar a verdade, meu coração ficava levemente gelado quando pensava nisso. No momento que fosse visitá-la poderíamos acabar ficando sozinhos e a partir desse ponto muitas coisas poderiam ocorrer. Desculpe se isso te incomoda, respondi olhando as costas de Aya. O outro jeito é destruir o Deus das Trevas. Se fizermos isso você volta ao normal, disse ela parecendo pensativa. Atacar o Deus das Trevas era impossível agora, não estávamos fortes e nem tínhamos a localização dele. Mesmo se Lilith nos ajudasse não poderíamos vencer, até eu nas minhas condições sabia disso. Deve ter outra maneira, disse calmamente. Você voltará a treinar com Joe, não é porque se transformou no antigo Dante que não precisa mais de treinamento. Se você não se lembra de nada é praticamente o mesmo que Oran que chegou aqui no começo, nada mudou. A partir de hoje à tarde volte a treinar. Dizendo isso Aya se afastou sem olhar para trás. Voltar ao meu antigo grupo não seria nada fácil, seria muito estranho, mas ela estava certa, meus poderes estavam maiores e minha força também, porém, meu controle ainda era fraco. Só fui forte naquele dia porque o antigo eu assumiu por alguns segundos e depois não voltou mais. O dia está bonito com esse quente e forte sol, não parece que nada possa interferir nisso, disse em voz alta. Erain resmungou levemente, sentindo-se indignado, me lembrando de ter me avisado que o tempo iria mudar. Relaxa, eu sei, só digo que não parece. Então vou puxar a garota, tenho que voltar para o ninho, disse ele na minha mente. Tudo bem, respondi falando baixinho, esquecendo por um breve momento que Erain não precisava ouvir minha voz, só o pensamento. Os olhos dele brilharam por um breve segundo e então ele se ergueu, já se preparando para levantar voo. Está feito, ela já está no ninho, vou indo, disse ele. Cuide bem dela, disse mentalmente de volta. Não se preocupe, ele cuidará dela, ela só precisa ser obediente. Dizendo isso Erain partiu batendo as asas e subindo, a força do vento se espalhou tentando me empurrar, apenas fechei os olhos momentaneamente e me virei, saí caminhando aliviado por tudo ter se resolvido sem maiores problemas. Mas quem exatamente cuidaria de Lilith? Quem seria esse ele? Bom, acho que eu devo ter entendido errado. Agora eu tinha liberdade no castelo, os titãs me respeitavam e me cumprimentavam mesmo sem eu conhecer nenhum deles, sabendo quem eu fui e sabendo que alguns titãs eram velhos, principalmente os de nível capitães pra cima. Apesar de não conhecer os níveis, eu sentia pela força da aura, eu apenas sorria de volta e acenava quando era necessário. Na maior parte do tempo isso incomodava porque eu não os conhecia e era estranho sair cumprimentando uma série de pessoas sem sequer conhecer. Passando pelos corredores vi Carla, que parou me olhando. Apesar da maior parte dos titãs saberem quem sou, uma boa parte ainda não sabia. Eu também não era um cara de muitos amigos e minha situação com Carla desde a última vez tinha ficado meio estranha. Mesmo assim acenei para ela mostrando um sorriso tosco. Ela olhou em volta para ter certeza que era para ela e como não viu ninguém se voltou caminhando na minha direção. Oi, tudo bem? Perguntei normalmente quando ela parou de frente a mim. Você aí? Perguntou ela um pouco confusa. Kyoran? Você ainda não soube, não é? Perguntei curioso. Kyoran?
Perguntou ela encostando a mão no meu braço. Sua aura muda constantemente, não consigo acompanhar essas mudanças. Realmente fiquei sabendo de alguns boatos que você tinha se transformado em um antigo titã, mas não acreditei, disse ela parecendo mais natural, perdendo a vergonha que há pouco ela tinha de mim. Pois é, ainda não me acostumei com tudo isso, muita gente fala comigo e eu nem sei quem é, hahaha. Então, se você ainda é o mesmo, venha comigo, disse ela sorrindo e me puxou pela mão. Ela me puxou, me fazendo-a seguir. Olhava agitada para os lados, havia poucos titãs e a maioria não parecia prestar atenção a nós. Então ela abriu uma porta e me fez entrar com ela. Mesmo confuso, eu a segui sem questionar, julgava ser algo importante. Ela fechou a porta no trinco atrás de mim. Esse quarto espaçoso que entramos parecia uma sala de aula de uma escola do meu mundo. Havia cadeiras normais, sem braço ou mesa, uma lousa na parede e alguns dizes brancos e vermelhos no apoio embaixo da lousa. Havia também algumas luzes no teto que estavam apagadas e algumas janelas fechadas do outro lado da parede. As luzes se acenderam segundos depois que entramos, iluminando a sala. Estávamos no primeiro andar. Finalmente voltamos a ficar sozinhos. Depois de tudo que aconteceu, eu não via a hora da gente poder fazer de novo, disse ela. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela cruzou os braços no meu pescoço e seus lábios levemente abertos se aproximaram dos meus enquanto ia fechando os olhos. Fiquei tão surpreso que a princípio não reagi a tempo. Ela começou a me beijar de língua, não que eu estivesse achando ruim ou coisa assim. Era bom beijar uma garota bonita, só que no momento atual eu não estava com pique para isso. Se Aya ou Lilith sonhassem sobre isso, as duas me matariam e mataria ela junto. Eu a empurrei, a fazendo sair de perto de mim. Carla, você ficou louca? Perguntei confuso. Qual é o problema? Você me disse que estava tudo bem se Aya não soubesse, certo? Perguntou ela sorrindo e desabotoando a calça. Ela baixou o zíper e começou a descer a calça na minha frente, deixando à mostra uma calcinha de renda de rosas. Por um momento eu fiquei olhando atrapalhado. Carla era extremamente atraente. Eu tinha que me lembrar de que as mulheres titãs eram mais bonitas do que as humanas. Então o pensamento me ocorreu, ela havia sido enganada e esteve atualmente tendo um caso com o sexto, pensando ser eu. A maioria dos titãs não sabia que tivemos um intruso, a notícia ainda estava correndo aos poucos. Carla, espere, disse e apontei a mão numa forma de pare. Ela me olhou sem jeito, mas não parou de tirar a blusa branca. Do que está falando? Essa sala é segura, eles só usam quando estão finalizando grupos de titãs iniciais, o que ainda vai demorar a acontecer. Ela deu um sorriso jogando a blusa de lado, então com o pé ela chutou a calça. Lá estava ela só de calcinha e sutiã de rendas floridos na minha frente. Aquelas curvas e a fragrância do cheiro feminino me contaminaram e quase me tragaram os pensamentos. Eu poderia facilmente mergulhar de ponta nesse desejo e deixar que meus problemas desaparecessem enquanto ficasse com Carla. Isso se eu fosse um canalha sem coração, se aproveitando de uma titã que nem sequer sabe o que aconteceu nos últimos dias. Mesmo que isso ficasse entre nós, não seria justo da minha parte e futuramente isso poderia se transformar em outro problema. Sinceramente, de problemas eu estava cheio. Para tudo agora e me escuta, disse e deixei as mãos na frente antes que ela tentasse me agarrar. Só nesse momento ela pareceu ficar um pouco séria. Qual é o problema? Você nunca me parou assim, geralmente é você o primeiro a tirar as roupas, disse ela um pouco chocada.
Ele foi muito longe com essa mulher usando minha antiga aparência, isso era um pouco estranho. Eu não sou o mesmo com quem você esteve nos últimos dias. Se está lembrada da invasão, sabe que os domínios estiveram aqui. Para conseguir isso eles mandaram um domínio, o sexto, para se passar por mim. Ele tem um poder que permite se transformar em quem ele quiser, expliquei. Ela pareceu pensar um pouco e então sua expressão ficou chocada, de alguém abatida. Isso só pode ser mentira, disse ela olhando de lado. Nós fomos enganados, todo o castelo na verdade, expliquei calmamente, fiquei satisfeito em ela acreditar sem fazer um show. Se isso é verdade, então onde você esteve durante todo esse tempo? Perguntou ela se voltando para mim. Eu estive no meu mundo, ele me mandou de volta. Não está fazendo isso porque se transformou em Dante. Isso não é você me recusando. Tudo que ouvi por aí é que você havia se transformado nele, disse ela um pouco decepcionada. De forma nenhuma, essa é a verdade. Agora eu sou uma pessoa que todos conhecem, mas que não conhece ninguém. Os últimos dias do antigo Kyoran era uma pessoa falsa no meu lugar e isso me deixa ainda mais perdido no meio de toda essa coisa, disse a ela demonstrando uma expressão tosca. E eu agora sou uma mulher nojenta que se deitou com um domínio, disse ela e desmoronou-se sentando de costas na parede ao meu lado, cruzou os braços nos joelhos flexionados e ficou com uma expressão perdida. Você não sabia de nada, não se culpe por isso, disse tentando confortar e me sentei ao lado dela deixando minhas pernas estiradas. Que loucura, disse ela e riu levemente. Nem me fale, respondi baixinho olhando de lado. Como ficamos nós dois agora? Eu sou uma nojenta que esteve com um domínio nos últimos dias, fui feita de objeto. Eu não vou sair espalhando isso, e bem-vinda ao barco, disse de volta. Ela me olhou de lado. Como assim? Perguntou curiosa. Não foi só você que esteve com um domínio nos últimos dias, disse. Ah, você diz sobre a cura, eu ouvi dizer que você foi beijado por Lilith, mas aquilo não se compara com as coisas que fiz com o outro. Disse ela desanimada voltando a olhar para o chão na frente dela. Na verdade, aquele não foi nosso único beijo, ela me pegou de jeito enquanto estive no meu mundo, disse sorrindo toscamente e ela voltou a me olhar curiosa, vendo minha cara de bobo ela abriu um sorriso. Se você diz, disse ela e voltou a olhar pro chão. Carla era uma moça atraente, não sei como funciona essa coisa de relacionamento entre os titãs, mas claramente não era algo normal, digo isso porque eu mesmo nunca vi nenhum casal por aí de mãos dadas ou algo assim, eles pareciam mais preocupados com treinamento e em ficar fortes do que procurar algum relacionamento amoroso e isso eu nunca perguntei pra Aya. Pode me tirar uma dúvida? Perguntei. Se eu puder, disse ela voltando o rosto para os joelhos. Porque essa coisa de relacionamento é proibida por aqui? Perguntei. Você acha? Não é? Vem, eu te mostro. Dizendo isso ela se levantou, caminhou e abriu uma das janelas do meio apenas o suficiente para que eu pudesse ver um jardim cheio de casais de titãs. Estávamos na parede do outro lado da entrada. É proibido no pátio e nos corredores, tem locais específicos para namorar desde que seja em sigilo, disse ela fechando a janela. E por que esse sigilo? Nada deve atrapalhar no treinamento, todos nós temos interesse em um relacionamento, mas devemos nos conter. Essa é uma das regras que você aprende antes de chegar aqui, disse ela. Eu e Aya andamos de mãos dadas, isso não era uma quebra de regra. Pensei, mas não perguntei, acredito que a princesa não precisaria seguir as regras.
Eu tenho que perguntar isso. Da primeira vez que me viu você disse que era uma titã captadora de energia, não notou nada estranho enquanto esteve com o outro. Nunca sentiu nada diferente. Perguntei e ela parou de costas para mim, parecia estar pensando. Notei, o outro me disse que era parte das mudanças de seu corpo, por isso mesmo agora ouvindo dizer que o corpo tinha se transformado em Dante eu acreditei sem questionar, como vê ele me contou uma verdade mentirosa, de fato, você virou Dante dizendo isso ela começou a se vestir novamente. Erain, está aí? Perguntei. Dentro desse tempo ele já deveria ter voltado, eu estava preocupado com Lilith. Estou, pelo que vi você está bem acompanhado disse ele. É sério, me fale sobre Lilith disse mentalmente. Não se preocupe, ela se comportou, se alguma coisa mudar eu aviso disse ele. Apenas agradeci vendo Carla se vestindo. Que situação estranha. Sabe, Kyoran, você poderia ter me enganado e fingido lembrar, me pergunto por que não fez isso, você não gosta de mulheres. Ou ama tanto assim a princesa que nem tem olhos para outra? Perguntou ela se virando para mim com uma expressão séria, estava abotoando a calça. Pra falar a verdade minha cabeça está uma bagunça, eu nem sei quem eu amo ou quem eu amei, não poderia fazer isso com você sabendo que estaria te enganando. Você é um cara legal ela sorriu e continuou. Se você quiser sexo sem compromisso, me procure, se eu estiver sozinha podemos nos divertir, eu sei ser discreta. Disse ela, cheguei a ficar corado olhando seu belo rosto com aquela expressão sorridente. Eu entendi disse sem saber o que dizer. Espero que não me ache uma titã oferecida por ter falado isso. Nem um pouco respondi rapidamente, ela sorriu e se virou para a porta. Eu vou sair primeiro, espere alguns minutos e saia depois. Tranque a porta quando eu sair dizendo isso ela partiu. Fechou a porta assim que saiu e eu tranquei apressado, não queria ninguém falando por aí sobre eu ter ficado sozinho com ela. Depois me encostei de costas para a porta e escorreguei até cair sentado. Sexo sem compromisso ri disso sozinho e afastei novamente a mecha de cabelo que tinha entrado na frente dos meus olhos. De vez em quando isso ocorria, eu não estava acostumado a ter cabelos grandes.